Amém, querido ouvinte. Amém, querido ouvinte. Você está acompanhando o Esperança Bíblica e nesse momento nós vamos para a Palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que, se você tiver aí a tua Bíblia, que você estivesse abrindo-a no Evangelho segundo Mateus, e nós vamos no capítulo 26. No capítulo 26 nós vamos ler o verso 39. Amém? Mateus, capítulo 26, nós vamos ler o verso 39, que diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos repetir? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, querido ouvinte, orando. Ele estava no Getsemane orando, um pouco antes de ser capturado pelos principais, dos sacerdotes, quando ele seria inquirido, ele seria julgado, ele seria torturado e logo após ele seria crucificado. E o título da mensagem de hoje, como eu já coloquei para vocês, é senso de urgência. Você pode estar se perguntando o que tem a ver esse título, com essa passagem. E eu gostaria já de primeira mão te responder. Jesus Cristo teve senso de urgência quando ele decidiu morrer na cruz do Calvário em meu favor, em seu favor. Ele viu que era necessário. Ele viu que os sacrifícios já não eram mais aceitos por Deus. Ele viu que todas as alianças feitas entre Deus e o homem quebrou. Ele precisou fazer isso. Ele teve senso de urgência, dado a situação em que nós nos encontrávamos. E aqui eu gostaria de enfatizar com você o significado de senso e o que eu achei mais adequado para convergir com essa mensagem que nós estamos trazendo hoje. Senso significa percepção, e urgência, que quer ou que requer solução imediata, imediata. E quando nós somamos essas duas palavras, resulta em percepção de que algo requer solução imediata. Senso significa percepção, e urgência, que requer solução imediata, ou seja, não pode ser postergado, não pode ficar para depois. E quando nós unimos essas duas palavras, senso de que algo requer uma solução imediata. Muitos dos conflitos, queridos ouvintes, interpessoais se dão porque existem pessoas com diferentes sensos de urgência. Algumas pessoas, e eu escrevi aqui o seguinte: algumas pessoas têm um alto senso de urgência. Essas pessoas são aquelas que se antecipam a situações, se antecipam a problemas. São pessoas que buscam mapear aquilo que precisa ser feito antes de que o problema aconteça, ou antes de que o problema se torne ainda um problema maior. Há também aquelas, é bem verdade, que têm um baixo senso de urgência, ou seja, elas atuam quando o problema já ocorreu, quando a situação já está se desenvolvendo, mas ainda atuam. E há ainda aquelas pessoas sem senso de urgência nenhum, ou seja, elas empurram as situações e os problemas, com uma expressão que eu acho até grosseira, empurram com a barriga, mas é bem verdade que fazem isso. E Jesus Cristo, como homem, ele teve
um altíssimo senso de urgência. A Bíblia relata lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso 23, o início do ministério de Jesus. Mais ou menos ali aos 30 anos de idade, e estima-se que ele morreu aos 33 anos, se nós contarmos inclusive as Páscoas, né, que são registradas nos Evangelhos. Então assim, dos 30 aos 33 anos, Jesus Cristo, ele veio e erradicou um problema seríssimo, sem antídoto, sem cura, que era o pecado. Em 3 anos, Jesus Cristo, ele executou, ele cumpriu o ministério ao qual Deus havia confiado a ele em 3 anos. Em 3 anos. Tudo isso para dizer que ele resolveu, querido ouvinte, ele resolveu o problema do pecado em 3 anos aproximadamente. A cura do pecado através do seu sangue derramado na cruz. O antídoto para o pecado. Todo aquele que se rende aos pés da cruz, todo aquele que reconhece que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, é curado de uma doença universal chamada pecado. E nós? Qual será o nosso senso de urgência? Ou quão urgente nós julgamos ser nos render, reconhecer que talvez a nossa vida não esteja tão boa? Qual será o nosso senso de urgência? Será que é urgente que nós reconheçamos a situação em que vivemos? Será que nós reconhecemos isso? Ou será que nós temos um baixo senso de urgência, ou seja, a nossa percepção da maneira em que nós vivemos é baixa, nosso senso de urgência é baixo em reconhecer isso? Ou pior ainda, será que nós não temos senso de urgência nenhum e continuamos empurrando com a barriga as situações e os problemas que permeiam a nossa vida? Nós até sabemos que a coisa está acontecendo, mas nós vamos deixando. E eu trago um alerta aqui, pode ser tarde demais. Quando você despertar para isso, pode ser tarde demais. A vida já passou, os anos já passaram e você não pode fazer mais nada. Qual será o seu senso de urgência? Um alto senso de urgência? Um baixo senso de urgência? Ou você não tem senso de urgência nenhum nas situações que você sabe que precisam ser mudadas, modificadas, situações que precisam ser conduzidas de maneira diferente? Eu te faço essa pergunta, porque, como eu disse, Jesus Cristo teve um alto senso de urgência. Lembrando, senso, percepção, urgência, que requer ser tratado com brevidade, como nós dissemos aqui, que requer uma solução imediata. Jesus Cristo teve um alto senso de urgência quando ele decidiu morrer na cruz do Calvário em meu e seu favor. Neste único verso, querido ouvinte, nesse único verso, Cristo nos orienta, Ele nos dá orientações de como exercer o nosso senso de urgência. E aí eu quero voltar, para a passagem bíblica, para Mateus 26:39, e tirar aqui 4 orientações que num único versículo o Senhor Jesus nos deixou através das Escrituras. Vamos de novo aqui, Mateus 26, nós vamos ler a primeira parte. Eu separei em 4 tópicos aqui, quando Jesus diz o seguinte, quando o Evangelho de Mateus registra o seguinte: adiantando-se um pouco. Só essa primeira parte, adiantando-se um pouco, ou seja, ele se afastou um pouco, ele se afastou inclusive dos que estavam com ele ali, Pedro, Tiago e João. Ele se afastou, dos discípulos,
para orar. E o que nós tiramos aqui? Ele afasta-se um pouco do problema, da situação e das pessoas, com um propósito: orar, buscar orientações de seu Pai, Deus. Porque logo após você vai ver, ele ora porque ele já sabia que era chegado a hora dele de passar pelo martírio o qual passou, de novo, em meu e em seu favor. Ainda que nós não reconheçamos, ainda que nós não nos entreguemos a esse sacrifício, nós temos no cristianismo um líder, e o único líder que foi capaz de morrer na cruz do Calvário em meu e seu favor. Então aqui a orientação que nós tiramos é que às vezes é necessário nós nos afastarmos um pouco. Eu sempre uso essa expressão, sair do lugar que limita a nossa visão, para podermos enxergar um pouco melhor. Afastarmos um pouco das pessoas para orar, para buscar orientação de Deus, nos afastar um pouco da própria situação em si e buscar de Deus sabedoria para conduzir a nossa vida. A segunda parte, ele diz o seguinte, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aqui nós tiramos uma lição maravilhosa através das Escrituras. O próprio Jesus, o próprio Deus, querido ouvinte, vocês que me acompanham aí através do Facebook, o próprio Jesus, ele ora a Deus, ele nos ensina que dentro desse senso de urgência, nós precisamos orar para buscar orientação correta da parte de Deus, e da parte de Deus encontrar aquilo que é adequado para resolver as situações da nossa vida e principalmente de como conduzir a nossa vida para atingir o céu. Lembrando que a nossa perspectiva, ela não pode ser apenas terrena, mas ela deve ser celestial. O próprio apóstolo Paulo nos dá a orientação de que se a nossa visão, se a nossa perspectiva de vida limita-se apenas a estas coisas terrenas, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens, quando nossa perspectiva limita-se apenas às coisas, às situações dessa vida. É a Bíblia dizendo. Então Deus aqui, Jesus Cristo, através desse pequeno trecho, ele nos orienta a orar a Deus. A Bíblia também diz que aquele que falta sabedoria, Deus dá gratuitamente, porque de Deus emana toda a sabedoria. Domingo passado eu disse que de Deus jorram rios de águas vivas. Ele é fonte inesgotável de vida. Deus é fonte inesgotável de vida, porque Ele nos deu a vida, essa vida física, a qual nós desfrutamos, mas Ele também quer nos dar a vida eterna através de seu Filho Jesus. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Da terceira parte nós tiramos o seguinte: Jesus ora da seguinte maneira: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que ia morrer. O que nós tiramos daqui? O que nós tiramos daqui? Ele está perguntando a Deus: Pai, que opções eu tenho? Que opções eu tenho, Senhor? Estou vivendo N situações que não convergem, que não terminam. Ele ora dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está nos ensinando a orar a Deus, para perguntar a Deus: Pai, que opções eu tenho? Que opções eu tenho? Olha, estou vivendo essa e essa situação. Ou até mesmo: Pai, estou afastado de Ti. Que opções eu tenho? E Ele vai te dizer: venha para os meus braços de amor. Pode ser que alguns nesse momento, acompanhando a emissora web,
a internet, o Facebook. Pode ser que alguns estejam orando: Pai, eu andei anos a fio distante de Ti. Que opções eu tenho? E Deus vai te responder: renda-se aos braços amorosos de Jesus Cristo. Reconheça que Ele morreu na cruz do Calvário em meu e seu favor. Reconheça. Deus te diria isso: reconheça o sacrifício do meu filho, porque ele morreu em favor do locutor e em teu favor. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou o antídoto para o pecado. Pecado é um vírus que contaminou a humanidade inteira. Contaminou. E só há um antídoto para o pecado: o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Da quarta parte nós tiramos o seguinte: Jesus Cristo fala: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe o que nós tiramos daqui quando Jesus Cristo, dentro desse título que eu coloquei, senso de urgência, e ele teve senso de urgência. Jesus Cristo viu a situação, a nossa situação. Ele falou: não dá mais. Deus falou: não dá mais, eu preciso eu mesmo fazer uma aliança de Jesus comigo mesmo. Uma aliança inquebrável, incorruptível, uma aliança que o homem não pode romper. Ele teve senso de urgência. É necessário que eu desça, coloque os meus pés na terra, me esvazie de toda a minha glória, de toda a minha onipotência, onisciência, onipresença, e vá até lá, conviva com eles, do tamanho deles, entendendo inclusive todas as situações, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas de homem, e em nenhuma delas ele pecou. Nenhuma. Reflita sobre isso. Jesus Cristo, dentro da sua humanidade, foi tentado em todas as coisas, e em nenhuma delas ele pecou. Ele provou, sendo homem, que é possível viver uma vida aqui na presença de Deus. Que tremendo! E ele ora a Deus, ele fala: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe que nós aprendemos aqui? Aprendemos a fazer o que é preciso e não o que nós desejamos, ainda que isso nos custe, ainda que isso nos seja custoso. E aqui, a Jesus Cristo lhe custou a própria vida dele. Ele falou: Pai, todavia se faça conforme a tua vontade, não a minha. O que nós aprendemos aqui é que dentro desse senso de urgência, nós devemos dar solução para aquilo que é imediato, que requer solução imediata. Lembrando, senso é percepção, urgência, que requer solução imediata, ou seja, não pode ser postergado, não pode ser, com essa expressão vulgar, não pode ser empurrado com a barriga. Avalie. Nós tiramos daqui que nós precisamos nos afastar um pouco das situações, das pessoas, até do problema, para ter uma melhor visão daquilo que precisa ser feito. Nós tiramos daqui, desse único versículo, que é necessário a orar a Deus e buscar orientação, porque o próprio Jesus se submeteu a Deus. O próprio Jesus orou a Deus, dentro da sua humanidade, ele orou a Deus. O terceiro, quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele está dizendo: Deus, que opções eu tenho? Que opções eu tenho? Eu não sei se essa passagem está falando ao seu coração. O quarto tópico, ele nos ensina a fazer o que é preciso e não aquilo que nós queremos. Amém, querido ouvinte? Já seguindo para o final, eu escrevo o seguinte: irmãos, o senso de urgência de Cristo resultou na nossa salvação. Ele se antecipou ao problema, ele criou, como eu disse, o antídoto
para a cura do pecado. Seu sangue é o antídoto que foi derramado na cruz. Seu sacrifício em nosso lugar é o antídoto. Desde aquele dia, há aproximadamente 2000 anos atrás, desde aquele dia até o dia de hoje, e os dias que ainda virão, todo aquele que se render, a todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia diz, não eu, irmão Leandro, será salvo. Você quer ser salvo? Você tem esse senso de urgência? Você reconhece que é urgente você ser salvo? E você pode me perguntar, salvo de quê? Salvo do pecado, salvo de nós mesmos e da maneira como nós conduzimos a nossa vida. Jesus Cristo nos conclama, querido ouvinte. Jesus Cristo nos põe a refletir sobre esse versículo, sobre o nosso senso de urgência, das coisas que precisam de solução imediata, não podem ser postergadas. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E o que mais eu escrevi aqui, ó? E nós, o que faremos com essa mensagem? O que eu, irmão Leandro, farei com essa mensagem? Deixaremos para amanhã, ou talvez para nunca, a nossa necessária caminhada até a cruz, até os pés da cruz. Talvez hoje, querido ouvinte, seja o dia da decisão. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração como falou ao meu, do senso de urgência que Jesus Cristo teve em nos salvar. Ele viu que era necessário ter pressa, e em 3 anos, o ministério de Jesus começa aos 30 anos, aos 33, ele clama na cruz do Calvário, está consumado. Amém? Que essa passagem tenha falado ao seu coração. Nós vamos orar, já estamos indo para o final do nosso programa, e que de verdade essa mensagem tenha atingido, ecoado no seu coração e mente. Vamos orar. Pai, nós queremos dizer que te amamos, queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, por esse senso de urgência que o Senhor teve na cruz do Calvário em nosso favor. Que nós venhamos, Deus, a ter o mesmo senso de urgência, que é reconhecer, Senhor, reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário em nosso favor, que é necessário nós nos rendermos aos teus pés e correr para os teus braços de amor, porque o Senhor nos aceitou primeiro lá na cruz do Calvário. Pecadores, o Senhor amou, ama e ama a todos, e amará a todos desde a eternidade. Meu Deus, se nós tivermos, Pai, algum ouvinte, alguém nos acompanhando que queira se render ao Senhor, que esse querido ouvinte possa repetir: eu me arrependo. Repita isso, querido ouvinte: eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, tal como eu estou. Mas eu sei que eu não permanecerei dessa forma, em nome do Senhor Jesus. E Deus, te agradeço, Pai, por esse programa, por ser um canal, ó Deus, de reconciliação entre o pecador e Cristo Jesus, o Senhor, como um dia aconteceu comigo, Deus, porque a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, querido ouvinte. Vocês que estão prestigiando o programa Esperança Bíblica através do Facebook, vai o meu abraço a vocês. Deus abençoe o seu domingo, Deus continue abençoando a sua casa, e eu espero, é o meu anseio, que domingo que vem nós estejamos juntos aqui para mais uma Esperança Bíblica, para a glória de Deus. Que
esse domingo seja especial para você e com os seus mais amados familiares, amigos, colegas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês do Face também, vai o meu abraço. Deus abençoe e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.